Ficava. Jovens, estamos nós aqui para mais uma aula de física com o professor Décio. E a grande professora Deise. Grande. Tô falando em inteligência, né? É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos falando aí da estática. Começamos com a estática do sólido, né, Deise? Falamos até do equilíbrio dos corpos. E aí, em seguida, voltamos a falar da estática do fluido, né? Estamos falando já algumas aulas e vamos continuar falando. A gente falou, por exemplo, da pressão, uma coisa interessante, que a pressão depende da área. Até aquele exemplo que a gente falou da grama, né? Uma mulher, por exemplo, de salto ou de tênis, né? As duas de mesma massa. Como é a mesma massa, é o mesmo peso. Isso. Então, a força que age sobre o chão é o peso. Mas como é que a de salto afunda e a de tênis afunda um pouquinho, só a massa, a grama ali, né, e tal. Aí você explicou de maneira belíssima sobre o tamanho, né, o contato da área. Como a área de contato, né? O salto é uma pontinha do dedo, né? Aqui, salta-agulha aqui, ó. Aqui, a pontinha. Salta-agulha aqui, peraí, coloca assim. E aquela pontinha do pé só. E a área é muito menor ali. Eu chutaria aqui, só para dizer que em torno de uns 20% da área do pé, que estaria apoiado, né? Você imagina, qual é a força que está sendo aplicada no solo? Se eu estou parada aqui, minha força é peso. Isso. Devido à minha massa. Então, o meu calcanhar está aplicando no chão uma força peso. É claro que vai distribuir nas duas pernas, né? Desce na ponta do pé. Mas vamos imaginar aqui que grande parte eu estou aplicando no calcanhar no chão. Como o meu calçado ele tem uma certa área, se eu pegar o comprimento dele e multiplicar pela largura, então aquela é a área de contato que está sendo aplicada a minha força. E se eu diminuir, se eu colocar um saltozinho, um escarpão com salto-agulha? Eu não saberia dizer, né? Salto-agulha já dá dizer, deve ser muito fino. Então, com isso daqui, a minha área de contato, olha só, faço a área desse círculo aqui, a área de contato é essa. Aí nós vimos mais a pontinha do pé, né? A pontinha do pé, só um negocinho. Eu acho que 70%, 80% do pé em si, da área, não fica em contato, né, Deise? Aí o que vai acontecer? Nós vimos que a pressão ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Então, diminuiu a área, diminuiu a área, aumentou a pressão, já que a força era a mesma, que é o mesmo peso, né? Mesma pessoa. Mas a pressão afundou, claro, o chão não resistiu à grama. Diminuiu a área, a pressão ali aplicada naquela área de contato foi muito maior, então afundou o salto na grama, lá na terra, não é isso? Corretíssimo. Então, a gente viu lá a influência da pressão, nós vimos também massa específica ou densidade absoluta, que pode ser chamada da mesma coisa, que é o ρ, que é a massa pelo volume que essa massa está ocupando, né, Décio? Lembrando que a massa específica é o mesmo material, por exemplo, se eu quero a massa específica do alumínio, mas eu posso ter esse alumínio todo cheio de buracos e tal, com vácuo dentro, então posso ter uma área, um volume maior, porque se eu fizer um alumínio oco, tirar o ar de dentro, deixar só alumínio, dentro é vácuo, é só alumínio, mas aumentar aí, o que acontece? Eu vou mudar o volume, a densidade desse corpo. Exato. Aí não pode confundir densidade específica com densidade. A densidade também pode ser usada, igual um navio. Um navio, por exemplo, é formado de inúmeros tipos de materiais. Plástico, madeira, né? Metal, com certeza, né? Se eu pegar um parafuso do navio e colocar do lado do navio, com certeza o parafuso vai afundar. Mas o navio não afunda. Exato. Então, o que é? É porque a densidade do navio juntando... Inclusive, tem ar no navio. Porque ele é oco, né? Tem um lugar para você andar e tudo, uns porão e tal. Se você pegar uma esfera maciça e colocar numa bacia de água e uma esfera oca... elas não vão se comportar da mesma forma. Justamente. Uma vai para o fundo e a outra fica ali devido ao ar. A densidade específica ela é do mesmo material sem ter... É todo compacto, né? Então, é específico. Bom, e hoje nós vamos continuar justamente falando de estática dos fluidos e vamos acrescentar outras grandezas físicas, não é isso? Vamos sim, vamos falar até de outras pessoas também, né? Então... Nós falamos de Torricelli, falamos alguma coisa sobre Pascal, mas hoje vamos falar um pouco mais de outras pessoas. Vamos lá, então? Vamos lá, pessoal, se liga ali. Olha lá, estática dos fluidos, parte 2. Olha lá. Falando da parte 1. Pressão exercida por um líquido
Aí vem uma outra pessoa, não é Arquimedes, não é o Pascal, é o Steven, né? Olha só, princípio de Steven, né? E também equação fundamental da hidrostática. Não tem equação fundamental da dinâmica? Então agora a equação fundamental da hidrostática. Exatamente. E como habilidades, olha só. Olha, comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas, interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão. Exatamente. E também aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso, que é a lei de Steven e o princípio de Arquimedes. Está o Arquimedes aí. Olha aí, ó, se liga, né? Ó, essa figura nós tínhamos colocado na aula passada, já tínhamos falado, né? Comentamos que a pressão diminui à medida que nos elevamos da atmosfera. Então, a pressão, por exemplo, numa montanha, né? Ela é menor do que no nível do mar. E quer dizer que abaixo, no fundo do mar, quando você descer também, ela é maior. Então tem isso também, né? Tem conforme isso também. Depende do nível do mar que a gente falando, né? A partir do nível do mar. Tu pega o nível que é a referência ali para a altura, aí a partir da altura que você faz a partir desse nível, aí a gente vai ter o aumento ou a diminuição dessa pressão. Acima do nível do mar a gente fala de altitude e abaixo a gente fala de profundidade, né? Exatamente. E ali, olha só, é natural que isso aconteça porque o peso da camada de ar que exerce a pressão atmosférica em um dado local é tanto menor quanto maior for a altitude desse local. Tem menos ar, né? Você vai indo para o lado da parte onde tem menos ar, então com certeza tem uma coluna de ar menor. Lembrando que o ar é matéria, né, Décio? Isso. Então, vamos dizer assim, a matéria exerce a pressão no líquido. Então, quanto menos tem, menos pressão vai ser exercida, não é isso? Com certeza. Vamos ver o exemplo? Vamos. Olha lá, ó. Aí, quando mergulhamos em uma piscina, observamos uma situação semelhante, só que agora é o contrário, aumentando a pressão e não diminuindo, né? Ou seja, a coluna de água que está acima da pessoa vai aumentando, então... Junto com a do ar, então os dois somam, né? Somos dois, então você, no fundo ali, é tanto a coluna da água que está exercendo ali a pressão, tanto a do ar. Então a pessoa, quanto mais fundo ela mergulha, né? Mais maior ela a pressão sobre ela. E olha só... À medida que nos aprofundamos na água, a pressão aumenta, pois o peso da camada de líquido que exerce a pressão em um ponto é tanto maior quanto maior for a profundidade desse ponto. Isso. Esse fato ocorre em todos os fluidos, de um modo em geral. Exatamente. Então, falou em fluidos, né? Isso daí tá valendo, né, Décio? Em questão de pressão, não é? A gente vai ver que o tipo de fluido muda a pressão, né? Mas isso daqui a pouco. Belezinha, olha só, foi. Olha aí. Cálculo da pressão. No interior de um fluido. Ali tem uma rolha dentro de um Aquelas copo, rolhas de vinho, né? Acho que o Mac tomou vinho e deixou só a rolha ali, por exemplo. Deve ser. E ali, olha só, a gente pode ver que ela tá mais ou menos ali no meio do copo, vou colocar assim, né? Uns 3/4. Então tá ali, olha só. Na figura estão representados os pontos. Vamos ver os pontos que estão representados na figura. No topo. No topo dela, né? Então a gente tem uma pressão ali, né, naquele ponto. Vamos considerar uns pontos para observar a pressão, não é isso? E temos um outro ponto que é uma força exercida, né, também? Isso. Ó, então ali... Um outro ponto no final da rolha, né, no fundo, na parte mais funda. Tem uma pressão também, lembrando, né, uma coisa que a gente não falou, mas o fluido exerce pressão em torno do corpo. Todo em torno, né? Exatamente. Então a pressão está apontando para cima, né? Não está apontando para baixo. Mas ali, como a gente está mostrando as setinhas, vamos começar vendo as forças, né, aplicadas no ponto ali, olha só. Vamos ver representado no 1 e no 2. Nós temos a densidade de ρ, né? Já falamos, a densidade. Está ali a densidade do líquido. A diferença de nível entre os pontos, tem uma diferença ali, pode chamar de H, de altura, né? O tamanho do objeto, né? Se nós formos olhar assim... Esse vermelhinho aí é o ρ, né? Que é do líquido que está ali. E ali a nossa diferença de nível, pronto. Vamos chamar de H. Né? H é a altura, porque geralmente vai medir. Profundidade não é deitado. Ele não vai medir a água do rio. Vertical, o rio Madeira vai medir a superfície dele, vai medir a profundidade em cada ponto, tem que ser a altura, né? Pois é, então tá Então ali, a gente usa o H. Isso, o H, certo? Então ali a gente fez umas considerações, vamos pro próximo, né? Mentaliza ali. Olha só, vamos lá. Olha aí. Ó, o que vai acontecer ali, ó? Tem que ter uma relação entre todos eles, né, Deise? Isso, então considere este corpo dentro do líquido de forma cilíndrica. Esse corpo está em equilíbrio
certo? Então ele está ali em repouso, posso falar, né? Tem um peso, né? Isso, tem um peso, ele está ali em repouso. É porque imagina se fosse uma esfera, estaria lá no fundo, mas ele não está no fundo. Né? Então ali nesse caso, olha só, e seu próprio peso P e das forças que o resto do líquido exerce sobre ele. Então, olha só, eu tenho ali a força no topo, a força na base, eu tenho a própria força peso. Essas forças estão em equilíbrio. Em equilíbrio, a força resultante tem que ser nula. Falamos junto, Deise. É isso aí, estamos sincronizando aqui. Né? Tem que ser nula. Já sabe, senão não tem equilíbrio, né? Exatamente. E ali, olha só, primeira consideração, se ele está em equilíbrio, as forças que estão atuando e o próprio peso, que é a força, a resultante é nula. Tem que ter uma força contrária a esse peso, né? Com certeza, o peso sempre vertical para baixo. Ó, na direção vertical, nós temos a força F1. Isso. Né? Atuando para baixo, decorrente do peso da camada de líquido acima da superfície, e uma força F2 atuando na superfície inferior do cilindro, já empurrando ele para cima. Exato. E ali, olha só. Com as manipulações adequadas, claro, né, nas equações, nós vamos ter a seguinte equação. A pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1, mais a densidade do líquido, mais a altura de diferença de ponto e a gravidade. Então, né? Aqui, se eu estou aplicando uma força... Porque peso não é massa vezes gravidade, Deise? Né? E o rho não tem a massa envolvida, né? Tem. Né? O rho tem a massa envolvida. Olha só para a gente ver. Eu estou aplicando a força aqui no ponto 2, então a pressão vai estar aqui, certo? Olha só. Eu vou ter uma pressão aqui nesse ponto, ok? E uma pressão aqui... E a gente falou que aumenta conforme a profundidade, quer dizer, a pressão no ponto 2 é maior que no 1. Exatamente. Então, do 2 tem que ser a pressão no 1 mais o corpo, né? Exato. Então, tá aqui a pressão no ponto 2, a pressão no ponto 1 está representada aí, e aqui a gente faz a soma. Se eu quiser saber nesse ponto, que ele é o ponto mais profundo que eu estou considerando nesse exemplo, eu vou ter que somar dessa daqui, mais multiplicar a densidade do nosso líquido aqui, ao desnível, certo? Que é a nossa altura aqui, e o valor de G, não é isso? Sim. Então tá aí o que nós vamos considerar, certo? A gente sabe que é pressão, né? No ponto 2, P1 pressão no ponto 1, ρHg é a densidade, a altura e a aceleração da gravidade. Pronto, então quero calcular a pressão ali, se eu fizer ali os outros que tá. Aí lembrando que a gente fez em aulas passadas, né? Só para lembrar que pressão... Ela pode ser dada da relação de força sobre área também, né, Décio? Aqui também. A gente pode considerar. A nossa densidade. Justamente. Pode ser massa por volume. Dependendo da situação, a gente tem que analisar para ver o que vai usar, certo? Justamente. E a nossa pressão, ATM, no SI, ATM. Mas, dependendo do exercício, você pode manipular com outras unidades também, não é? Isso, é porque quando é sólido, quando é líquido, o líquido muda um pouquinho, porque ele vai fazer força em todos os lados desse corpo. Isso. Do lado também, não é só de baixo e de cima, dos lados também, né? O líquido oferece uma pressão em todas as partes desse corpo. Então, olha só, vai estar... Tem força aí, tem força do outro lado. Só que, como nesses lados aí você tem a mesma altura, você vai ter pressões iguais, elas vão se anular, né? Bom, vamos continuar então, que a gente vai ver lá ó, a equação fundamental da hidrostática. Olha ela aí então, né? É a nossa equação fundamental aí, e nos mostra que a pressão no ponto 2 é maior que no ponto 1, como o Décio falou, né? Já que o aumento da pressão ao passarmos de 1 para 2 é dado por ρHg. Lembrando que o ponto 2 tem que ser mais profundo que o ponto 1, né? Você não pode pôr 2 em cima e 1 embaixo e querer fazer essa equação. Agora, se eu tiver a pressão no ponto 2 e quiser no 1, eu manipulo a equação. Aí tem que certo? Em vez de somar, você subtrai. Também. Isso, em vez de somar, você faz a subtração ali, fechado? Aí dá para você usar aquela mesma equação, mas manipulando bonitinho, é só você subtrair. Mas lembrando que você não pode trocar o 2 e 1, o 2 é mais fundo, mais fundo. Não faça isso aqui, pessoal, olha só. Vai que lá você resolva colocar lá... Pois é, vamos supor que ele numere no exercício anterior ali, na situação anterior,
puder voltar, por favor, vamos supor que o aluno resolva numerar, pôr 2 em cima, só por graça e 1 embaixo. Aí não pode usar aquela equação. Pois é, se ele tem que ir lá e mudar também. Tem que ir lá e mudar. Lembrando que o 2 é o ponto mais fundo e o 1 nessa equação é o ponto mais raso. O que a gente tem que mostrar para eles, Décio? Olha só, pessoal, você não vai usar o fundo como base, você vai usar o topo. Então, aqui, ó, é a nossa referência. Então, a partir daqui, tu começa 1, 2, 3... pode botar 4 pontos aqui, por exemplo, mas a sua referência, pessoal, a partir do topo, ou seja, é onde separa o ar do líquido, certo? Aí você referencia-se daqui. Aí tu começa, né, Décio? 1, 2, 3. Então, a referência, pessoal, é nesse nível e não aqui, tá? Então, você não vai fazer 1, 2, 3, 4. Do fundo, não. É sempre da superfície de separação. Pode até fazer, mas não pode usar P2 e P1. Aí tem que trocar P1 e P2, né, Deise? Pois é, então... se você troca lá, tem que aprender. É porque as convenções que nós usamos aqui, né, Deise, é importante. A gente está usando 2 como mais fundo e 1 como mais raso. Aqui, pessoal. Tá, pessoal? Vocês têm que entender que quando a gente usa uma convenção, porque não existe, na verdade, a pressão num ponto... né, é igual, do ponto mais fundo, é igual de cima e o DGH, que é essa variação aqui. Então, você não pode... Não é porque pôs 2 e 1 que você vai trocar por 2 em cima e 1 embaixo e vai querer fazer a equação igual. Não vai dar certo. Obedeça a equação fazendo a convenção que a gente faz, né? Exato. Então, ali, pega lá em cima, pessoal, a superfície de separação ali é o nível, porque eu já tenho a pressão atmosférica aqui, já é a primeira que entra. Certo? Justamente. Então, a partir aqui do nível de separação do líquido é a sua referência. A partir dali é 1. Aí você vai descendo, pode chamar de A, B, C, 1, 2, 3, mas toma aqui em cima como referência. De cima para baixo. Para poder aplicar. Ao contrário, né? Fechado? Vamos continuar então? Olha Justamente. só. E vamos lá, olha só, olha nosso copinho de novo. Agora suponha que um dos pontos esteja na superfície do líquido. Olha bem na superfície, né? E acho que tem um pontinho aí. Tá ali a densidade, o líquido com uma densidade ρ. Aí, a pressão está na superfície do líquido. Então, eu ia riscar ali, mas está mais bonitinho. E o outro está numa profundidade H, olha bem, profundidade, está abaixo dessa superfície. Ali a gente tirou aquela rolinha que estava ali e está pegando só o próprio líquido e considerando pontos no líquido, pessoal. Então, a pressão no primeiro ponto será atmosférica, porque é o ar que está ali, né? P é TM. E a pressão P, no ponto que eu estou querendo lá, vai ser obtida pela seguinte relação, que é aquele princípio fundamental da hidrostática. Né? Então, a nossa equação fica... Vamos só repetir ela aqui. Não está escrito ali. Vamos lá. Então, a pressão nesse ponto aqui, olha só. P vai ser igual a P a TM, né, Deise? Isso, P a TM. Mais ρ GH. Certo? Então, se eu quiser a pressão desse ponto aqui, ó, é a pressão atmosférica que, se estiver a nível do mar, fica fácil, né? Aí só pega a densidade do líquido G e essa altura. Isso. Certo? Lembra que essa pressão atmosférica com altitude, ela muda, diminui. Então... E a gente pode concluir o que, Décio? Olha só. Se a superfície de um líquido, cuja densidade é ρ, está submetida a uma pressão atmosférica, a pressão P no interior desse líquido, qualquer que seja o ponto que você escolha, a uma profundidade H é dada por... Agora vem a equaçãozinha Isso, lá. A gente colocou anteriormente, só repetindo, né, para frisar. Fixar, ficar bem firme aí, direitinho. Ok. Então tá ali, pressão no ponto, pessoal, lembrando, a pressão no ponto é a pressão no ponto abaixo da pressão do primeiro. Isso. Certo? Poderia também, isso é pressão ATM, né? Tá tudo bem. Então, pressão ATM, nós temos aqui. Se você escolheu aqui o seu ponto 1, que é ATM, né, Deise? Aqui é a pressão ATM, né? É a mesma equação. A equação não é P2 igual a P1 mais ρGH. Só que o P2 vai ser o ponto P lá no nosso exercício. E o P1 é PTM. Exatamente. Olha aí. Mesma equação.
utilizando a geral ou utilizando essa nova, né? Aqui a diferença, né, Décio, que nesse caso aqui tem um objeto e lá só no fluido. Isso. Mas se eu quiser calcular a pressão no ponto 2 aqui no objeto, ok, você calcula, a gente vai utilizar aqui. Justamente. Se for só no fluido, a gente pode utilizar aquela equação mais geral ali, certo? Isso. De qualquer maneira, nós podemos utilizar... Pronto, então... Isso. Tá aí, então... Vamos para um exemplo, olha só. Vamos para um exemplo. Considere uma piscina de 30 metros de profundidade. Piscina, conhece alguma assim? Uma piscina natural, né, Deise? Uma piscina natural, num local... Né, uma piscina natureza. Na natureza ali, eles chamam de piscina, que é um local isolado, tem aqueles atols ali na Ásia, né? E tá cheia de água, certo? Qual é a pressão no fundo da piscina decorrente apenas do peso da água? A piscina funda para... Lembrando que não depende da quantidade de água em termos de área. Isso. Não importa aí... Então aqui só para a gente ver, só para fazer um desenho, tá aqui a nossa piscina. O que vai acontecer? Ela tem profundidade de quanto? 30 metros. Então eu sei que daqui... Então o H é 30, né? Até aqui, ó. Aqui é o nosso H, certo? Quando ele fala pressão no fundo, eu vou pegar um ponto, né, dessa aqui no fundo. Aqui, qualquer ponto, não importa onde. Vamos pegar um aqui, ó. Certo? Isso. Eu quero calcular a pressão nesse ponto. Lembrando, olha só, deixa eu pegar aqui um azul mais clarinho, que eu gosto do negócio bem... Olha só que bonito. Ah, tá aqui essa é uma verdadeira piscina. Tá aqui a nossa água aqui, ó. O que vai acontecer? Nós sabemos, né, Décio, que bem aqui tem uma pressão exercida pelo ar, certo? Justamente. Tem uma pressão exercida pelo ar. Então, vou botar nesse ponto aqui. Certinho? Muito bonito. Tá aí. O ar é verde e a água é azul. Verde porque ele tá bem limpinho, é ambiental, isso, né? Isso, ambiental. Aqui tem nossa densidade do líquido. Pronto. Isso, e tem uma altura, né? E tem uma altura que já está aqui no canto. Eu quero saber a pressão no fundo. Ou seja, a pressão quando tiver quanto? 30. Justamente. Não é isso? Então... Aqui a densidade da água, a gente sabe que tem um valor, certo? Lá se foi meu desenho. Não, porque senão vai ficar em cima, Deise. Não, fiquei magoada. Deise, desculpa. Então, daqui a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Vamos transformar isso daí? Porque lembra que lá está em metro, então multiplica por 1000, né, Deise? A profundidade. Deise, desculpe ter apagado o seu desenho, não tinha intenção. Me magoou-me. Olha aí, ó. Mas ficou gravado, Deise. Eles vão ver depois direitinho. Né? Pode voltar lá. Ficou para a posteridade. Aí colocar o valor de G aqui, ó. Ok? Isso. E o valor da nossa altura. E agora, né? Aí a gente vai, olha só, a pressão no fundo, a gente calcula aqui. Olha só, o GH, certo? E ali a gente tem que essa pressão, olha só, ela é de 300 mil, certo? Isso é só do peso da água, porque na verdade a gente não está falando da pressão total, né? Ó, a pressão no fundo da piscina decorrente apenas do peso da água. Certo? Apenas do peso da água. Tem diferença da equação do princípio fundamental? Tem, né, Décio? Tem, que fundamental é a pressão total, né? Isso, a pressão total. Pressão no ponto do fundo, aqui é só da água. Então aqui a gente fez em Newton por metro quadrado, né? Pelas unidades aqui de multiplicando, olha só, a gente pode observar, ó. Vai entrar o KG, no caso aí, vai entrar o nosso metro, segundo, né, o segundo, isso, tal, isso. Vai dar isso daqui. E a TM a gente pode transformar, lembrando a relação, né, Décio, de Newton por metro quadrado para TM, não é isso? Que é só você fazer a divisão, ok? Lembrando que uma TM é aproximadamente, né, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, você já pode ficar atento aí, pessoal. 100 mil newtons por metro quadrado. Então, se você analisar assim uma coisa bem simples assim, olha bem, a gente tem 100 mil newtons por metro quadrado, 100 mil newtons em 1 metro quadrado. Uma pessoa ocupa aproximadamente meio metro quadrado, o lugar que ele está. Aproximadamente meio metro. 0,5 por 0,5, né? Ali, ó. Aqui, ó. Nós estamos aqui, mais ou menos isso. Então, se são 100 mil, então meio metro seria 50 mil, né? Por metro quadrado. Exato. 50 mil e meio metro, né?
Seria metade, né? Da área, metade da pressão. É isso? Exatamente. Quantidade de ar sobre a pessoa, né? Em metro quadrado tem 100 mil. 50 mil dá o quê? Newton. Se você transformar, quiser quilogramas, você teria aí, no caso, 5 mil, né? Então você teria 5 toneladas em cima de você, praticamente, de ar, forçando para baixo. E a gente anda, brinca, pula. Então, se você fosse para um planeta, por exemplo, com a gravidade menor, ou igual na Lua que não tem atmosfera, você poderia ter uma força enorme nas pernas. Se você pula aqui, por exemplo, 2 metros, você, né? Porque eu não pulo nem a Juliette deitada ultimamente. A Juliette deitada eu tenho dificuldade de pular, porque eu estou tropeçando. Milímetros. Eu já estou tropeçando a Juliette deitada, né? Aí, se você, por exemplo, pula aí 2 metros, lá você pularia muito mais, né? Já que é um sexto da gravidade, esse peso, na verdade, que força a gente. Porque nem a própria gravidade depende dessa atmosfera. Lembra na história do Goku, que ele foi para um planeta que tinha... acho que era 20 vezes mais. Porque ele ficou mais forte, né? Isso. Justamente, essa é a questão da atmosfera, né? Exatamente. Igual o Júpiter, né? Que é 1.500 ATM. Bom, voltando lá então, que foi só para dar uma relaxada aí, né? Então ali, pessoal, tem a diferença, né, Décio? Aqui, pessoal, quando é o do peso da água, é só do peso do líquido. Então é ρGH. Agora, se eu quisesse a pressão total no ponto lá, eu tinha que pegar a pressão atmosférica, lá pelo desenho que tinha sido feito, mais o peso. Mas essa pressão, né? Que tá lá, que é o peso da água. Certo? Do peso da água, que é só você fazer a troca aqui, ó, de ρGH. Quem sabe tá numa próxima questão aí. Não, a gente vai falar um pouquinho. Exemplos, isso. A gente vai mostrar algumas coisas antes, depois a gente vai voltar nessa questão da pressão total. Vamos lá, então? Olha só, importante, pessoal, percebemos que não foi mencionado o tamanho da piscina, apenas a sua profundidade, Justamente. como você falou na questão, né, Décio? Que é importante isso. Realmente a pressão nos fluidos não depende da área, e sim da densidade e da altura. Exatamente. Então, se fosse 2 metros de largura ou 500 metros de largura, seria a mesma pressão. No caso da água, que a sua massa específica é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilograma por metro cúbico, lá a gente tinha utilizado grama por centímetro cúbico, depois só transformou, verificamos que em 30 metros de profundidade houve uma pressão do fluido sobre o fundo de 3 atm. Só da água. Só da água. Lembrando, se fosse outro líquido, seria outra pressão, né? Porque depende da densidade. Vamos continuar, a gente vai ver... Não, se você fosse considerar o nível ali da atmosférica 1, mais o 3 do fundo... Aí seria 4. Seria 4. Isso mais se a piscina estivesse na praia, né? Exatamente. Agora, em outro lugar. E ali, então, podemos afirmar que nesse caso específico da água, não importa se de uma piscina... Vamos ver uma piscina agora. Agora, a piscina não é 30 metros de profundidade, mas a boa piscina... de uma lagoa. Mais fácil, né, para ter profundidade ali maior. O tamanho, né, mostrando os tamanhos, né? Ou, no caso aí de um rio, né? Não importa, nós temos, na verdade, que depende só da profundidade, né, desse. Exatamente. Ele é o mesmo do mar, né? Do mar. Ele é imenso, se falar o tamanho do mar em si, a área, mas não importa nenhum desses pelo tamanho, vai depender da profundidade. Exatamente. Lembrando que no mar é 1,03 gramas, não é 1. Ele é por causa do sal, né? Então ele tem uma densidade um pouco maior, né? E ali, olha só, a cada 10 metros de coluna de água, a pressão aumenta ou diminui 1 atm, de acordo com aquele exercício, se você descer, você aumenta. Se você subir a água, você diminui. Está lá no fundo, vai subindo, vai diminuindo. Então, a cada 10 metros de coluna de água, considerando que o mar também tem 1 gramas, igual a água doce que a gente fala, né? Então, é 1 atm. Guarda isso, que é muito importante para fazer questões rápidas no Enem. Exatamente. Então, lá a gente viu a 30, 3 atm. A 20, você já teria 2 a 10, certo? Isso, a cada 10 metros, 1. 5,5, né? Metade de 10, metade de 1. Exato. Agora, vamos ver uma outra questãozinha,
que a pressão atmosférica no local vale 76 centímetros, aquilo era só discussões da A, né? Na essa é a letra B. Essa é a letra B. Qual é a pressão total no fundo dessa piscina de 30 metros de profundidade? Sabendo que a atmosférica local ali vale, a gente está usando centímetros de mercúrio. Mas lembrando que centímetro de mercúrio é um ATM. Só para fixar melhor, né? Então aqui, olha só para lembrar, né? Olha lá, lembrando que 76 é 1, não pode esquecer. E a equação que nós falamos, olha só, nós tínhamos falado que ali, pessoal, essa parte aqui, vamos lembrar, essa parte aqui é só do peso da água. Isso. Agora a gente quer toda, no fundo. Toda. Então toda você tem que pegar a pressão atmosférica, lembrando lá do belo desenho que foi feito. Isso. Que estava representando. Mas estava bonito desde. Eu gostei, que vinha as coisas que iam passar ali ia ficar submersa, ia afogar as letrinhas. Né? Por Verdade, isso. verdade. Não apaguei porque estava feio, não. E lembrando, pessoal, então aqui deixa eu colocar, ó, pressão atmosférica, 1 ATM. E nós tínhamos até comentado isso, né, Décio? Justamente, já Se você quer saber, só, olha só, fazer a soma. 3 lá no fundo, com mais 1 da superfície. Lembrando que essa piscina está ao nível do mar. Se ela estiver em outra altitude, lá na Bolívia, por exemplo, em La Paz, no lugar, uma cidade mais alta, uma das mais altas aqui na América do Sul, você teria o quê? Você teria uma pressão não de 1 ATM, menos de 1. Menos de 1. Tem que calcular direitinho, mas menos de 1. Vai mais rarefeito lá, né? É muito, e a altura, né, a altitude em relação diminui, né? Tem menos ar, coluna de ar. O pessoal que vai para lá passa mal, porque é acostumado aqui. Pois é. Lá, certo? Fica flutuando. E ali, pessoal, lembrando ó, que 76 centímetros de mercúrio é 1 ATM aqui, né? Então, se a gente for lembrar aqui, ó, se você quiser se pedir para transformar, ok? Aí você coloca X aqui, ó. Isso. Vale. Aí nós temos um outro exemplo também. Né? É só multiplicar. Temos fechado, mais um exemplo, né? Temos, olha aqui, mais esse aqui. 2 pontinhos aí, igual aquele que nós passamos lá atrás, né? Falando Isso. teoricamente. Tem um tubo aí de vidro contendo glicerina. Considerando os pontos 1 e 2 afastados de uma altura de 3 centímetros, mostrado na figura abaixo. Tá aqui, ó. Tem glicerina aqui. É claro que ela tem uma certa densidade, né? Diferente aqui, da água, né? Aqui a gente tem um nível de altura de 3 centímetros. Pronto, vamos ver o que ele quer. Ela não é azul, porque a glicerina é praticamente da cor do vidro. A gente usa como experiência de mágico para poder enganar as pessoas. Verdade. A glicerina. A gente vai ver no segundo ano, porque, né, do índice de refração de luz e tal. Ela não é azul, mas o azul é para destacar aí, né? Botaram corante na glicerina, pronto, desce. Quando você compra aquele sabão lá, o sabão líquido de glicerina, você vê que ela é bem cinzinha ali, né? Aqui a gente colocou um corante só para ficar bonitinho. Só para destacar. Colocou 2 bolinhas de isopor pintada, pronto, ó, ficou bonito que só ali o negócio aí, ó. Calcule no SI o aumento da pressão ao se passar do ponto 1 para o ponto 2, sabendo que a densidade da glicerina é maior, né? Maior, 1,25. Ela é um fluido mais espesso, né? Então, grama por centímetro cúbico e o valor de G aí, né? Certo? Está bem facinho essa aí. É, do 1 para o 2. Vamos lá. Vamos lembrar que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, a gente então lá tem que multiplicar por 1.000 e o centímetro tem que dividir por 100. Exato. Então, vamos fazer as devidas transformações. Está aí, ó, multiplicado por 1.000 e... Porque a gente vai ter a gravidade que é metro por segundo ao quadrado, tem que transformar, né? Se você quiser trabalhar em notação científica... 3 vezes 10 a menos 2. Isso, é só andar 2 casinhas para a sua direita. Fechado? Se não quiser, trabalha assim mesmo. Pronto. E o aumento da pressão do 1 para o 2... Né? Nesse caso aí, quando ele fala aumento da pressão do 1 para o 2, vai ser dada pelo do líquido, né? Pelo peso do líquido ali, ó, ρGH, certo? Então, essa variação de pressão, olha só. Porque ele quer o aumento da pressão, né, Décio? Como se ele estivesse pedindo uma variação. Ele quer a variação, justamente. Isso, aumento é variação, né? Então, ali é só a gente multiplicar. Já transformou e faz essa multiplicação ali, ó. 375 newton por metro quadrado. Foi o aumento de pressão que teve ali. Aí coloca em notação científica, tá ali, ó. Certo? Vezes 10 ao quadrado, né? Lembrando que fosse ATM tem que ser 10 à quinta, tá? Isso. Não é ATM. 000 é alguma coisa de ATM.
E na letra B, sabendo que a pressão no ponto 1, agora já deu uma pressão no ponto 1, 1,06 vezes 10 a quinta Nm², qual o valor da pressão no ponto 2? Tem que aumentar com aquela variação, né, Deide? Já encontrei uma variação, fica simples. É só tirar o ΔP, que seria P2 menos, né, P2 menos P1, colocou ali de volta, olha só, pronto. Eu vou pegar a nossa variação aqui e somar, não é isso? Simples. Só que tem que transformar outro 10 ao quadrado em 10 à quinta, tem que andar 3 casas. Tem que andar 3 casas aí para poder... Por isso que ficou assim, você vê que era uma pressão bem pequenininha, né? Coloca ali em evidência, olha só. Porque pode, o 10 à quinta se é o... Somou. Pode separar. Pronto, lembrando ali que o ATM... 10 à quinta é ATM, né? Lembrando que 10 à quinta é ATM. Pronto, é isso aí, Décio. Acho que bem tranquila a aula, boa, sob pressão, né, pessoal? E aí a gente faz um resumé que precisa fazer a atividade daqui a pouquinho. Até mais.